Olá, olá, 26 de março de 2021, confira as principais notícias desta sexta-feira. Começam a valer medidas mais restritivas para conter o avanço da pandemia no Maranhão. Durante 3 dias, apenas os serviços essenciais vão funcionar. Justiça Federal determina fechamento do comércio em Imperatriz. Conselho de Secretários anuncia colapso no sistema de saúde do país, com mais de 6 mil pessoas à espera de um leito de UTI. Mesmo com paralisação, continua a vacinação nos postos de imunização da capital. Veja ainda os gols da Copa do Nordeste. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você que acompanha a gente aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos mostrar imagens da capital maranhense para começar o nosso dia, começar essa sexta-feira. Avenida Jerônimo de Albuquerque, a gente tem imagens ao vivo e mostra para você na tela do Bom Dia, abrindo a janela nessa manhã, para você que nos acompanha, para você que está começando o dia. Olha só, Avenida Jerônimo de Albuquerque nesse instante, ao vivo com imagens para você, aí próximo à Assembleia Legislativa, o trânsito nesse momento tranquilo. Hoje é um dia diferenciado, um feriado antecipado, primeiro dia das medidas mais restritivas, digamos assim, com o fechamento de vários setores aí, o funcionamento apenas de setores essenciais em todo o estado, não apenas aqui na capital, não apenas em São Luís do Maranhão. Para você que nos acompanha em todo o estado, olha só, imagens ao vivo você tem agora. E a gente começa essa edição especial do Bom Dia de hoje mostrando imagens de São Luís do Maranhão, da capital de todos os maranhenses, e falando exatamente sobre essas medidas restritivas que começam a valer a partir de hoje. Aqui no Bom Dia você fica sabendo tudo que vai funcionar, o que vai estar fechado. As lotéricas, por exemplo, não vão funcionar, os bancos também não. A gente fala sobre já uma iniciativa do sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores, né, dos bancários, no caso, em relação a esse assunto. Lá em Imperatriz, a Justiça Federal determinou não só o fechamento do comércio na cidade de Imperatriz, mas na decisão do juiz há a observação de que esta medida seja observada em todo o Maranhão. E a multa, inclusive, estabelecida pela Justiça para quem descumprir aí esta suspensão de atividades do comércio durante o dia de hoje. É uma sexta-feira diferenciada em todo o Maranhão e a gente mostra daqui a pouco, vamos falar ao vivo de Imperatriz, saber a repercussão aí do fechamento do comércio que estava pronto para abrir. Lá em Imperatriz, a Prefeitura não iria seguir esse decreto estadual. Mas a Justiça, portanto, determinou que funcione. Vamos falar de Caxias ao vivo também. Daqui a pouco houve, inclusive, lá uma totalização dos casos de Covid e os números são impressionantes na região dos Cocais. O crescimento da Covid, da pandemia nessa região também. Vamos lá, olha, a partir de hoje começam a valer, como eu falei, novas medidas mais restritivas na região metropolitana de São Luís, assim como em todo o estado. Aqui na região metropolitana vão ser 3 dias onde apenas as atividades essenciais vão funcionar. A gente fez uma reportagem com um resumo aí para você ficar bem informado. Vamos ver? A sexta é feriado antecipado. Sábado e domingo, as atividades não essenciais estão suspensas. Na Grande Ilha, os horários são mais restritos. Mercados, por exemplo, só podem abrir até às 9 da noite, delivery até às 11. O decreto em todo o estado libera o funcionamento de supermercados, mercados, feiras, quitandas e estabelecimentos semelhantes. Produção, distribuição e comercialização de produtos de limpeza, higiene e equipamentos de proteção individual, prestação de serviços de lavanderia, serviços de entrega e retirada, locais de apoio para o trabalho de caminhoneiros, a exemplo de restaurantes e pontos de parada e descanso às margens das rodovias. Os shoppings devem se adequar ao decreto. Só abrirão as portas os estabelecimentos que estão dentro das permissões. A gente vai manter todas as restrições que a gente tem com ele aberto. Então, álcool em gel, demarcação de distanciamento, aferição de temperatura, tudo isso a gente continua. Tá? De adicional, o que a gente está fazendo é mapeando com as lojas que vão operar para a gente poder melhorar a comunicação para o cliente que vier aqui. Por conta da situação sanitária atual, 80% das casas lotéricas fecharão as portas durante esses 3 dias e só voltarão a funcionar na segunda-feira. Em concordância de mais de 80% de empresários, resolvemos aderir ao lockdown no dia 26 a 28, retornando nossas atividades essenciais na segunda-feira, dia 29. Especialistas dizem que as medidas podem ajudar a conter a transmissão do novo coronavírus. Não existe outra maneira de se conter a transmissão deste vírus a não ser com essa redução de atividades, com toque de recolher e, no último extremo, seria o lockdown.
Só fazendo uma correção, que não é lockdown, mas apenas um final de semana de medidas mais restritivas. O lockdown seria o extremo, né, em relação a medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19. Uma informação importante, as agências bancárias não vão abrir hoje. Algumas instituições entrarão na justiça para tentar garantir o funcionamento das agências hoje, inclusive, claro, com os trabalhadores, então, trabalhando nessa sexta-feira. Os bancários iriam trabalhar nessa sexta-feira, mas o Sindicato dos Bancários conseguiu na justiça a garantia, inclusive, de suspensão nessas agências. Para que você tenha uma ideia, a ação foi protocolada pelo Sindicato dos Bancários e a Justiça do Trabalho deferiu medidas liminares proibindo a abertura de agências do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste e do Santander no feriado. Vale ressaltar, então, aí, esse decreto vai ser cumprido. Na decisão da Justiça, reconheceu a competência do governador do Estado para implementar políticas de contenção e prevenção da Covid-19. Na decisão do Banco do Brasil, por exemplo, o juiz destacou ser estranha a atitude do banco de exigir a abertura das agências e o trabalho dos bancários numa sexta-feira, feriado estadual antecipado. Além disso, informações aqui, por exemplo, o BNB conseguiu na Justiça para abrir e agora liminar, a última que vale é essa, no sentido de fechar as agências bancárias em todo o Maranhão. Portanto, os bancos não funcionam nesta sexta-feira. Daqui a pouquinho, no Giro de Notícias, a gente vai falar mais sobre esse assunto. O Banco Santander, da mesma forma, uma liminar garante a suspensão das atividades, eu repito, nos bancos nesta sexta-feira. As lotéricas também não vão funcionar, como você viu aí na reportagem, nessa sexta-feira. Na noite de ontem, o secretário de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, concedeu entrevista ao Jornal da Difusora. Ele fez um apelo para que todos cumpram a paralisação de vários setores nesse fim de semana, em especial o setor produtivo maranhense. Vamos ver. Nós estamos compreendendo que não existe ambiente social para um lockdown no estado do Maranhão. Então, estamos, em virtude dos esforços que o governador tem feito, com aumento de leitos, aumento de hospitais, aviões, helicópteros, com acenos ao comércio, planos para ativar a economia, nós estamos carregando praticamente sozinhos esse combate à pandemia aqui no estado do Maranhão. E agora a gente faz um aceno. É um apelo que nós estamos fazendo, pedindo a compreensão, principalmente da classe empresarial. Será praticamente um dia e meio, porque você vai ter a sexta e vai ter o sábado até meio-dia, quando a maioria dos estabelecimentos funcionam. Esses 3 dias, sexta, sábado e domingo, são uma tentativa de frear a curva de contaminação, que está muito forte aqui no estado do Maranhão. Com isso, nós achamos necessário fazer essa paralisação para que nós tenhamos mais leitos disponíveis, especialmente leitos de UTIs. Nessa entrevista exclusiva, o secretário fez um apelo para que as pessoas não confundam a paralisação com um feriado prolongado. As pessoas compreendam que não são 3 dias de folga, não são 3 dias de festas, não é um feriado prolongado. É um sacrifício, é uma doação, é uma contribuição que você faz ao estado do Maranhão e aos maranhenses. Para evitar aglomeração, a MOB informa que, por exemplo, os ferryboats vão funcionar normalmente, com 6 viagens normais no ferryboat. E informa, inclusive, que essa semana nós rodamos aqui, inclusive, imagens do ferry com 11 ambulâncias, uma movimentação anormal, mas que aconteceu, segundo a MOB, apenas naquele dia, essa movimentação, usando como transporte aí exatamente os ferries que nos ligam à Baixada Maranhense. Nós vamos no Bom Dia de hoje, daqui a pouco, falar sobre o trabalho da Vigilância Sanitária, que vai ser intensificado, Vigilância Sanitária Estadual, que vai ser intensificado com várias ações, já são mais de 6.000 ações até hoje da Vigilância Sanitária para fiscalizar o cumprimento dessas normas. E daqui a pouquinho eu vou conversar ao vivo aqui com o superintendente da Vigilância Sanitária Estadual sobre esses e outros assuntos, hein? São 7 horas e mais 9 minutos, 7:09. Mais de 6.000 pessoas estão na fila de espera aguardando uma UTI em todo o país. A previsão do Conselho Nacional de Secretários de Saúde é que haja um crescimento, infelizmente, no número de mortes diários no país por conta do colapso no sistema de saúde. Quem tem mais informações para nós sobre esse assunto é o Eduardo Bueno. Eduardo, chegamos a uma situação, digamos assim, no fim do poço, né? Colapso na saúde. O Conselho Nacional de Secretários reconhece isso, em que pese as observações feitas aí pelo governo federal, mas enfim, é uma afirmação extremamente importante, né? Adalberto, um ótimo dia para você, bom dia para todo mundo. E quão grave é essa situação que a gente está passando nesse momento pela Covid-19. Só para você ter uma ideia, em todo o país são 6.000
370 pessoas passando por esse momento difícil. Precisam de uma vaga, de uma internação em terapia intensiva, mas estão na fila. A situação pior é em São Paulo, onde há, neste momento, 1.500 pessoas esperando por uma vaga de UTI. Em Minas Gerais são 714 pessoas, no Rio de Janeiro 582 e no Paraná 501. Esse levantamento foi feito pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O secretário Carlos Lula, aqui do Maranhão, é o presidente do Conselho e ele falou sobre a situação grave, disse que estamos vivendo no limite, com mais de 20 mil pessoas internadas e principalmente, Adalberto, se o Ministério da Saúde não tomar uma atitude nas próximas horas, e ele não fala mais nem em dias, ele fala em horas, o número de mortos que ontem, segundo o próprio CONAS, foi acima de 2.700 em todo o país, pode chegar à incrível marca e absurda marca de mais de 4.000 pessoas mortas por dia pela Covid-19. O Ministério da Saúde respondeu dizendo que desde o início do ano habilitou mais de 12.200 leitos de UTI. A situação é gravíssima em todo o país e aqui no estado também, viu, Adalberto? Eu volto ao estúdio com você. Aí também reforçando que para que tudo isso não aconteça é preciso que a gente continue seguindo as medidas sanitárias e, como você bem disse, não torne essa sexta, esse sábado e o domingo em um feriado prolongado. Obrigado, Bueno. Tá o nosso Eduardo Bueno. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma reportagem que o Bueno fez no transporte coletivo. Você lembra que esse foi um dos tópicos que nós tratamos ontem com o prefeito Eduardo Braide, prefeito de São Luís, numa entrevista ao vivo aqui no Bom Dia e exclusiva, não é? Pois é, o Bueno foi lá, embarcou em um dos ônibus junto com o nosso Vanderlei Ramos, nosso cinegrafista, e fez uma reportagem que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para você. São 7h12, edição especial do Bom Dia Maranhão, nesse primeiro dia de novas medidas mais restritivas, digamos assim, aqui no estado do Maranhão. Valem para todo o estado, não é apenas na capital, hein, gente? Vamos acompanhar agora os números da Covid em todo o Maranhão. O boletim mais recente divulgado pela Secretaria de Estado é esse aqui, ó, 238.042 casos até agora da Covid, desde a chegada no ano passado aqui ao Maranhão. O número de casos ativos é 14.503 casos. Essas pessoas estão ou fazendo tratamento em casa, ou em UTIs, ou em enfermarias. 14.503 casos. O número de óbitos agora soma 5.837 e o número de recuperados 217.702. Vamos agora ao registro dos novos casos. Em São Luís, na capital maranhense, vamos aqui aos registros dos novos casos. Isso, em São Luís, novos casos, 182 casos na ilha de São Luís, 78 casos em Imperatriz e 950 casos nas demais regiões. Esse número cresce e a preocupação é grande realmente com esses dados. Uma das medidas para evitar a proliferação da Covid-19 é o distanciamento, né? Mas distanciamento é o que menos se tem no transporte coletivo aqui da capital. Cada viagem é uma nova aglomeração e uma disputa por uma vaga no coletivo. A nossa equipe embarcou ontem para mostrar a situação vivida diariamente por mais de 300 mil usuários do transporte coletivo na capital do Maranhão. Vamos ver na reportagem de Eduardo Bueno e Vanderlei Ramos. O nosso trajeto começou no ponto final do Jardim América, em uma das áreas mais populosas da ilha. Aqui encontramos o Márcio. Assim como muitos ludovicenses, ele anda até a última parada para tentar ir sentado. Conforto que nem sempre significa distanciamento. Muito lotada a frota, todos os ônibus que saem daqui é lotado. Rodando pela cidade, encontramos a Maria José, que é técnica em enfermagem no Socorrão 2. Depois de travar uma batalha na linha de frente, ao sair do trabalho, ela enfrenta outra guerra, a de conseguir chegar em casa usando o transporte público. Sempre pega ônibus com lotação, não tem ônibus só com passageiro sentado, não existe isso. Nos terminais, a situação fica ainda pior, mais gente aglomerada. Na Coab, por exemplo, que concentra um grande número de linhas semi-urbanas, e no São Cristóvão, registramos essas cenas. É difícil manter a distância mínima assim. Bom, gente, eu vou aqui mostrar um pouco para vocês da realidade de quem pega o transporte coletivo aqui na capital. Vou embarcar aqui no ônibus, né? Pra gente mostrar o quanto que é difícil transitar no coletivo aqui na capital. Embarcando aqui com o passageiro. Esse ônibus aqui vem da zona rural, do distrito industrial, e
E ele faz 2 paradas. Ele faz uma parada aqui no terminal da Coab e depois vai pro terminal da Coama também. Vou tentar passar um pouquinho mais pra frente. Acho que não dá mais, né, gente? Tá difícil. Olha como é que tá o pessoal lá na frente, ó. Antes da pandemia, a frota somente para bairros da capital era de 830 coletivos. Mas, segundo a SMTT, até este mês, somente 640 estão circulando. E o pior, 7 linhas foram suspensas. E a alegação das concessionárias do transporte é a redução do número de passageiros causada pelas restrições. Desde o início do ano, como medida preventiva para evitar aglomerações, Prefeitura de São Luís e Governo do Estado incluíram mais 60 veículos na frota para rodar nos horários de pico. Mas quem utiliza o transporte coletivo todos os dias reclama que a quantidade ainda é insuficiente para atender a demanda. Pelo menos é o que garante Dona Jesus. São José de Ribamar não tem como manter um transporte bom. Porque tem muita gente e pouco transporte. Em entrevista ao Bom Dia Maranhão, o prefeito da capital, Eduardo Braide, garantiu que fiscalizações estão sendo realizadas e que medidas como a implantação do Rapidão já foram tomadas para melhorar o distanciamento. Nós temos que lembrar que aqui em São Luís não circulam só os ônibus que são do município de São Luís, da frota do município de São Luís. Nós temos aproximadamente mais de 280, 300 ônibus que são da linha semi-urbana. São ônibus que vêm de municípios como Raposa, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, e todos fazem a integração em nossos terminais. Vamos em frente com o Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 17 minutos e a Justiça determinou que Imperatriz antecipe o feriado do dia 28 de julho, de adesão do Maranhão à independência do Brasil para hoje, seguindo a orientação do governo do estado. O impasse sobre o fechamento do comércio de Imperatriz foi resolvido após uma decisão judicial que determinou o município a baixar os portões de estabelecimentos comerciais nesta sexta-feira para cumprir a antecipação do feriado estadual de adesão do Maranhão à independência do Brasil, celebrado no dia 28 de julho. Já nos dias 27 e 28 de março, só serão permitidas atividades essenciais. A prefeitura discorda. É tanto que nós iremos recorrer dessa decisão judicial do ponto de vista em que o município de Imperatriz ele tem competência e autonomia para redigir normas e tratar do assunto da pandemia. Todo mundo pensava, inclusive os clientes, que a sexta e o sábado iria funcionar as lojas. Então muita gente sempre deixei para o final de semana, quando tem um pouco mais de tempo livre, para vir fazer suas compras, né? Agora, de última hora, foi decretado que vai fechar, ou seja, essa demanda que nós iríamos absorver na sexta e no sábado, não vamos mais. Após a decisão judicial, ficam suspensas, portanto, atividades comerciais no município de Imperatriz, que vem registrando um alto índice de morte por Covid. Este seria, inclusive, um dos principais motivos para o fechamento do comércio. Foi uma medida que foi decisão da Justiça Federal, né, para que o município cumpra e possa também divulgar nas suas redes sociais, em seus órgãos oficiais, de maneira educativa e também esclarecedora para que a sociedade tome a par, né, de toda a situação que nós estamos vivendo. O prefeito da cidade de Assis Ramos gravou um vídeo que está circulando também nas redes sociais, no portal lá da prefeitura. O fato é que nos próximos 3 dias apenas os serviços essenciais vão funcionar em Imperatriz, assim como na capital. A gente vai, inclusive, agora ao vivo lá com o Geisel Nascimento em Imperatriz, que vai falar para a gente daqui a pouco sobre uma notícia na área policial. Mas, Geisel, já que a gente acabou de rodar, inclusive, essa reportagem, havia uma expectativa do comércio de abrir hoje, mas essa decisão do juiz federal, é bom lembrar, vale para todo o estado. E tem multa, inclusive, estabelecida lá, não é? De R$1.000 pelo descumprimento. Ou seja, hoje, em Imperatriz, o foco também estará na fiscalização do cumprimento dessa decisão da Justiça Federal, não é? Bom dia. Bom dia, Adalberto. É isso mesmo, praticamente você disse tudo. Está fechado sim, é feriado aqui em Imperatriz durante esses 3 dias. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado e domingo. Tudo isso para evitar a propagação aí da Covid-19. Todo o comércio já está ciente, a área empresarial já está atenta em relação a esse novo decreto, ao que diz respeito e também os detalhes que estão dentro da lei. É tanto que o prefeito municipal de Imperatriz, Assis Ramos, divulgou nas redes sociais um vídeo onde ele explica toda essa situação, viu, Adalberto?
Falar da área policial, porque lá em Açailândia, conta pra gente, descobriram foi um desmanche lá de veículos, como é que foi, Gisele? É isso mesmo, Adalberto. Isso aconteceu ontem, na manhã de ontem, quinta-feira, dia 25, policiais do 26º Batalhão da Polícia Militar de Açailândia descobrem desmanche de carros em Itinga, Maranhão. O trabalho teve início quando o comandante da primeira companhia de Itinga, Sargento Mozenan, recebeu e checou a informação, obtendo a localização via GPS e repassou ao comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Açailândia. O helicóptero do CTA fez uma varredura na área e localizou o acampamento. Foi então que as equipes do sargento Mozenan e sargento Fernando se deslocaram em 2 caminhonetes para o local, para buscar as peças dos veículos encontrados, sendo necessário o envio de um MUC para remover peças mais pesadas de partes como motor e carcaça. O material foi totalmente apreendido e apresentado na delegacia da Polícia Civil. Ninguém foi preso, mas as investigações continuam. E vamos fazer agora uma atualização geral da Covid-19. Vacinação, 84,38%. 19.838 doses aplicadas até a data do dia 24, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura Municipal de Imperatriz. 11.502 pessoas recuperadas, 91,55% dos casos e 456 casos ativos, pessoas em tratamento. E segue o cronograma de vacinação dos idosos. Hoje é sexta-feira, dia 26, a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para idosos de 87, 86 e 85 anos que já receberam a primeira dose da vacina Coronavac. Essa aplicação da segunda dose vai ocorrer de forma presencial e também de drive-thru. Aqueles que optarem por vacinação de forma presencial devem comparecer na Escola Municipal Maria Francisca Pereira da Silva e por meio de drive-thru na Universidade Selma. E atenção para o horário, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Estes foram os destaques de hoje da minha participação, desejando para você uma ótima sexta-feira, para você que acompanha a nossa programação e para você também, Adalberto Melo. Para todos aí, Imperatriz também. Um abraço, Gisele. É o nosso Gisele Nascimento sempre atualizado, trazendo informações para você aqui ligado em todo o estado do Maranhão. São 7 horas mais 22 minutos, 7h22, e os bancários, como eu falei ainda há pouco, conseguiram na justiça o direito de não trabalhar nessa sexta-feira aqui no estado. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. De hoje até domingo, as agências bancárias não vão funcionar para atendimento presencial em todo o estado. A medida visa conter a propagação da Covid-19. Os bancos farão atendimento de forma digital através do celular, internet e caixas eletrônicos. A data de vencimento das contas não será alterada, mesmo em locais onde as agências permanecerão fechadas, pois, segundo regulamentação do Banco Central, esses dias não serão considerados feriados bancários. O governo do Maranhão anunciou que o estado aprovou o adiamento do pagamento de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS. Cerca de 130 mil microempresas serão beneficiadas. Os pagamentos serão feitos a partir do segundo semestre deste ano. A medida foi anunciada 2 semanas após o governo do estado suspender o funcionamento de bares e restaurantes em todo o Maranhão e alterar o horário de funcionamento de lojas na grande ilha de São Luís por conta do avanço da pandemia da Covid-19. O Instituto Nacional de Seguro Social informou que não haverá atendimento nas agências da Previdência do Maranhão nesta sexta-feira. A suspensão ocorre em razão da medida provisória 343 do governo do estado, que antecipou o feriado de 28 de julho, alusivo à adesão do Maranhão à independência do Brasil. Os segurados que possuem atendimento marcado para o dia 26 de março devem entrar em contato por meio da Central 135 ou pelo portal Meu INSS para informações sobre o reagendamento do atendimento. No próximo bloco, mesmo com a paralisação que começa, você viu aí, de vários setores no dia de hoje, a vacinação na capital continua e atendendo, inclusive, o atendimento, no caso, só será suspenso no domingo, mas hoje, sexta-feira, amanhã, sábado também, funcionamento normal da vacinação. Silva Alves vem aí atualizando os principais assuntos da área de segurança também. Vamos para o intervalo, você tem imagens ao vivo da central de imunização aqui na capital, que funciona ali no Sebrae Multicenter. Olha só, uma fila já se forma nesse momento para a vacinação que acontece, eu repito, nessa sexta-feira de forma normal, seguindo o calendário. A gente volta já com mais informações, inclusive, sobre esse assunto, um instante só.
São 7h27. Você acompanhando o nosso Bom Dia Maranhão ao vivo em todo o estado, inclusive pelas nossas plataformas digitais. Obrigado você que está lá no Facebook e no Instagram acompanhando o Bom Dia, edição especial, mais uma edição especial do Bom Dia nessa semana, agora por conta dessas medidas mais restritivas a partir de hoje. Olha, mesmo com essas medidas que a gente já falou aqui no primeiro bloco, a Prefeitura da capital manteve a vacinação desta sexta-feira, até porque é um serviço mais do que essencial, está todo mundo querendo vacinar. E a gente vai para um dos pontos, um dos locais de votação agora com Eduardo Ericeira. Eduardo, já tem uma fila por aí, a gente já vê aqui nas imagens, né? Bom dia. Pois é, Adalberto, como você bem disse, né? Um serviço extremamente essencial, que é a questão da vacinação. Muito bom dia a você. Bom dia também a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima sexta-feira de feriado, mas teve muita gente acordando cedo. Hoje vacinação para idosos de 71 anos, também pessoas que vêm acompanhando esses idosos, não é isso? Como você mostrou agora há pouco, na passagem de bloco, muitas pessoas, agora deu uma tranquilizada, viu, Adalberto? Mas tem muitas pessoas ainda na fila, muitas pessoas também que aproveitaram para chegar cedo já para garantir a imunização, mas tudo sendo feito de forma bem tranquila, o clima está ajudando também, não está chovendo, está nublado, o sol não brilha forte nesse momento, então está tudo bem tranquilo. Aqui com a vacinação no Centro Municipal de Vacinação, montado, como você disse, no Multicentro Sebrae, aqui no bairro do Coafuma. O cronograma de vacinação segue com idosos de 71 anos pela manhã, das 8 ao meio-dia, os nascidos em janeiro, fevereiro e março. É importante seguir esse cronograma, que é justamente para evitar a aglomeração. Das 13 às 17 horas, portanto, de 1 da tarde até as 5 da tarde, os nascidos em abril, maio e junho. Amanhã segue com a vacinação também para 71 anos de idade, de julho a dezembro, também no mesmo horário de 8 até às 17 horas. Domingo, como você bem lembrou, Adalberto, não tem vacinação. Já na segunda-feira, os idosos de 70 anos pela manhã, nascidos em janeiro, fevereiro e março, à tarde, nascidos em abril, maio e junho. E na terça-feira também, os meses subsequentes, lembrando, tem que respeitar essa questão do cronograma do mês de nascimento, que é justamente para evitar a aglomeração. Vamos mostrar agora, Adalberto, falando sobre essa questão da vacinação, também os números de vacinados aqui no estado do Maranhão e também na capital São Luís, números atualizados. Em todo o estado do Maranhão já foram aplicadas 420.362 doses. Aqui na capital maranhense, na capital São Luís, 96.230 doses já foram aplicadas entre D1 e D2, que é a primeira dose, e a segunda dose. Está aí os números atualizados no Maranhão e também na capital São Luís. A gente lembra também, Adalberto, que a vacinação ela está acontecendo agora para idosos de 71 anos de idade, hoje e amanhã, na segunda e terça-feira para idosos de 70 anos de idade, mas também estão sendo aplicadas a D2, que é a segunda dose também. As pessoas podem procurar tanto aqui o Centro Municipal de Vacinação no Coafuma, quanto o drive-thru, que fica localizado no campus da Universidade Federal do Maranhão, na área Itaquibacanga, aqui na capital São Luís, também para a segunda dose. Lembrando também, Adalberto, ontem a gente conversou com o secretário Joel Nunes, também o prefeito Eduardo Brade, ele vem lembrando que é importante fazer o cadastramento. A gente lembra que essa questão do planejamento ainda tem muita falta de vacina, então o planejamento de disponibilização de doses, ela está bem relacionada à questão das pessoas que se cadastram no site da prefeitura, que fazem esse cadastramento. Então essa separação de doses é justamente por pessoas que são cadastradas. Então é importante, e ao vir aqui no Centro Municipal de Vacinação ou no drive-thru, também é importante levar um documento original com foto, comprovando que é a pessoa, claro, para receber o imunizante. A gente volta com você, Adalberto, desejando um ótimo fim de semana a todos, feriado também que foi aí antecipado, e as pessoas seguindo as recomendações sanitárias, que é de extrema importância. A gente volta com você, Adalberto Melo. Grande abraço a todos. Olha, a gente viu na imagem, Eduardo, aí o carrinho, né? Um carrinho que é utilizado para trazer os idosos, né, do estacionamento, eu acredito, para ir, né? Lá naquele cantinho lá, ó. Alguns com talvez alguma dificuldade de se locomover, tem esse carrinho, eu não sabia, não lembrava, inclusive, dessa informação, mas a imagem já mostrou para a gente, né, Eduardo? Tá aí o carrinho, ó. Pois é, Adalberto, esse carrinho aqui justamente é aquele carro que é mostrado, aquele carro aí que ele foi, a utilidade dele, essencialmente é para o Centro Histórico de São Luís. Mas como não está tendo muita visitação, as pessoas, claro, têm que evitar sair de casa, evitar aglomeração, manter o distanciamento. Esses carrinhos eles foram trazidos para cá, que é justamente para ajudar na mobilidade, aí, na locomoção de pessoas que têm uma mobilidade dificultada. São pelo menos 2 carrinhos, olha, já está chegando outro ali, a gente vai mostrar, daqui a pouco vai aparecer, inclusive aqui na imagem. Esses carrinhos eles não param, viu, Adalberto? São idosos, muitos têm aí dificuldade de mobilidade, então por conta disso eles vêm não só com mas com muitas pessoas, inclusive transportando também os acompanhantes. É um serviço bem bacana, que é justamente para aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade, uma maior dificuldade aí na questão da mobilidade, já deixa bem ali na porta para a pessoa receber o imunizante. Muito bom.
Obrigado, Eduardo. Está funcionando, gente, a vacinação, hein? Está funcionando, as pessoas ligam, você se cadastra lá, recebe a ligação confirmando o dia da vacinação, enfim. Vamos em frente, se Deus quiser, passando por tudo isso. São 7 horas e mais 32 minutos, a gente vira a chave agora para falar de segurança. Ele está aqui no estúdio comigo, não vacinou ainda, mas está na expectativa, né, Silvano? Pois Bom dia. Está acompanhando e na expectativa, como todas as pessoas aí, e tem que ficar atenta, acompanhando para saber o seu dia certo, né? Para comparecer, para receber a vacina. Verdade, Silvano. Um homem morreu ontem em uma tentativa de assalto em um coletivo que faz linha para o São Raimundo, Silvano. Exatamente. Foi uma tentativa de assalto, esse não é o primeiro caso no transporte coletivo. Havia um passageiro que estava armado. E essa semana nós mostramos o caso daquela concessionária, onde a moça ficou no meio do fogo cruzado, que tinha uma pessoa armada também dentro da concessionária. Sim. Reagiu naquele caso lá. Felizmente ninguém ficou ferido, mas nesse caso aí do ônibus, ontem à noite, é o ônibus da linha de São Raimundo, lá na Coab. O assaltante foi atingido pelo homem que estava armado, e aí, apesar da reanimação, socorro, ele morreu praticamente logo depois de ter sido atingido a tiros. O passageiro estava armado, aproveitou a confusão e fugiu. Há suspeita de que seria um policial, a paisana, que estava dentro do coletivo e reagiu ao assalto. As imagens das câmeras de segurança do ônibus agora vão ser utilizadas, já foi solicitado pelo delegado do plantão da SHPP para que a polícia possa identificar essa pessoa que reagiu. O ônibus estava cheio, era começo de noite, o ônibus estava cheio, tinha muita gente dentro do ônibus. E aí, mais uma vez, esse fato lamentável acabou acontecendo, porque, afinal de contas, é uma vida e haviam várias outras vidas, não é? Claro. Dentro do transporte coletivo. Preocupante, sim. São 7 horas e 34 minutos. 2 adultos foram presos e um adolescente foi apreendido na tarde de ontem, durante uma operação feita pela Polícia Civil. Silvano tem os detalhes. Silvano. Isso aí é mais uma prova, Alberto, que hoje as pessoas não pensam que vão se esconder nas redes sociais, no mundo virtual, não é? E cometer crimes, fazer ameaças e tal, pensando que lá é terra de ninguém, que a pessoa não vai ser identificada. Esse aí era um grupo que foi criado, umas pessoas aí criaram um grupo, num aplicativo de mensagens, e aí esse grupo é formado, hoje tem cerca de 40 integrantes, esse grupo aí, e eles começaram a criar pânico, dizendo que seriam integrantes de uma facção que invadiu uma rede de supermercado e saquear esse supermercado em função dessa pandemia aí, na dificuldade que está todo mundo tendo, e aí eles começaram a disseminar esses áudios nesse grupo aí. A polícia começou a trabalhar, identificou o grupo, chegou a pelo menos 4 pessoas, sendo que uma delas é uma adolescente, né? Foi apreendida. 2 adultos foram autuados em flagrante por incitação ao crime, associação criminosa, né? E todos os outros integrantes desse grupo, eles estão sendo chamados, a investigação tem prosseguimento, eles vão ser chamados para serem ouvidos e aí comprovado que eles colaboraram ou tiveram algum tipo de participação na disseminação dessa história aí, e principalmente criando medo para as pessoas, utilizando o nome de facção criminosa. Inclusive, já estão ameaçados. A facção, lá de dentro do presídio, tiveram que botá-los separados, porque a facção jurou essas pessoas de morte. Foi um problemão que eles arrumaram, né? Jurou essas pessoas de morte lá dentro do presídio. Todos eles vão ser identificados. Ou seja, nem os membros da facção que estão no presídio aceitaram exatamente o que eles estavam fazendo, né? O que eles queriam disseminar, colocar pânico, na verdade, nas pessoas. Esse áudio circulou aí. Sim, muita gente ficou com medo. Ontem eu fui indagado por algumas pessoas se aquilo era fake news, se era verdade, se aconteceu ou não. Mas está aí, portanto, o Silvano esclarecendo e trazendo para você. Exatamente. Lembrando o detalhe, o Congresso Nacional aprovou uma lei que dá um agravo às penas praticadas nesse período de pandemia. Tipificadas como essa, por exemplo, aí. Claro que vai depender do que a Justiça vai decidir, mas se for caracterizado, há um agravo, inclusive, da pena, né? Da pena para essas pessoas aí. Porque justamente por causa desse período, que é um período crítico para todo mundo, né? As pessoas já estão com uma dificuldade muito grande, ainda aparecem essas aí para provocar intranquilidade e insegurança nas pessoas, então podem ter apenas as penas agravadas. Ninguém merece. E mais, se você está compartilhando esse tipo de informação, você também está incorrendo no erro. Pode ser, inclusive, enquadrado. Pode ser enquadrado. Então, recebi, agora vou mandar para um amigo, vou botar no grupo da família. Cuidado com aquilo que você tem compartilhado. Exatamente. Né? Obrigado, Silvano. Até segunda. Ok, um abraço para você, um bom fim de semana em casa. Fim de semana? Em casa. Em casa. Verdade. Silvano Alves, são 7 horas e 37 minutos aqui no Bom Dia, falando de segurança para todo o Maranhão. Por falar nisso, a gente vai agora para a região dos Cocais, hein? Vamos para Caxias com a Raquel Souza, que está com a gente. Inclusive, Raquel, me chamou a atenção ontem os dados relacionados a Caxias do número de casos, né? Quer dizer, em 3 meses você tem mais
praticamente em 3 meses, 50%, metade dos casos registrados durante o ano passado inteiro. Quer dizer, o número chama a atenção realmente, a situação é grave e as pessoas precisam estar alerta. Hoje em Caxias, comércio fechado também? Bom dia. Olá, bom dia, Adalberto. Isso mesmo, Caxias também, comércio não essencial fechado. E como você falou agora de início, infelizmente o número de casos, né, de registros de casos de coronavírus, assim como de mortes, tem subido de uma forma desenfreada. A população, na verdade, tinha relaxado, né, em relação às medidas sanitárias e infelizmente deu no que deu, né, vem dando esses resultados aí realmente bem negativos. E a gente espera que, com essas medidas mais restritivas, a população faça a sua parte e os números voltem a cair. E, falando sobre o assunto, a Secretaria de Saúde de Caxias, né, de acordo com a Secretaria de Saúde de Caxias, o número de pessoas, Adalberto, que procuram pela testagem rápida contra o coronavírus no município, que reclamam de sintomas gripais e que são encaminhadas pelas unidades básicas de saúde, aumentou 5 vezes mais em menos de um mês. Já de acordo aí com o Comitê de Prevenção e Enfrentamento, existe a possibilidade, aliás, existia a possibilidade de aumentar a oferta de testes diários em outro ponto da cidade. E isso aconteceu, tá? Atualmente, esse serviço de teste rápido funcionava apenas no Centro de Referência e Saúde do Trabalhador, o Sereste, né, que fica ao lado do Hospital Municipal aqui em Caxias. Cerca de 150 testes são realizados por dia. No mês de fevereiro, né, o centro realizou uma média de 30 atendimentos por dia. Mas nos últimos 15 dias, esse número disparou a ponto de chegar, olha só, a 300 atendimentos diários. E o que é preocupante, né? Ainda segundo o Comitê de Enfrentamento, o momento atual em Caxias é mais grave, né, do que o vivenciado em 2020, como destacamos no início. E sobre esse processo de vacinação, agora chegou a vez dos idosos, desde ontem, né, idosos com idade a partir de 70 anos, né, de tomarem a primeira dose da vacina contra o coronavírus. E como estava destacando, né, sobre a possibilidade de outro ponto para a testagem rápida, além do ginásio, aliás, além do Sereste, tem agora um outro ponto de testagem rápida, que é o Caxias Shopping, tá? Além disso, o processo de vacinação continua sendo realizado no ginásio de esportes João Castelo, no Largo de São Sebastião, na região central da cidade, né? E o horário continua sendo o mesmo, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. De acordo com o último boletim epidemiológico, Caxias tem hoje 7.913 casos confirmados até agora. 7.383 pessoas se recuperaram, mas foram 500 novos casos de infecção pelo coronavírus, né, do final do mês passado até agora, né, como foi destacado. E, infelizmente, foram registradas até agora 179 mortes por Covid-19. Até anteontem, olha só, até anteontem eram 171 mortes. Então, foram mais o quê? 8 mortes registradas, né, até o momento, aliás, de anteontem até hoje. Sobre as doses recebidas de vacinas, foram 18.562 doses e as doses aplicadas, 15.904. Então, esses são os números atualizados em relação à Covid-19 no município. Em relação à taxa de ocupação dos leitos de UTI em Caxias, beira os 96%, mas geralmente sempre variando de 96% a 100%. Então, não baixa mais de 96%. Ainda é um cenário preocupante. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Raquel, pelas informações. São 7 horas e 41 minutos. No próximo bloco, saiba como vai ser o trabalho da vigilância sanitária nesse fim de semana de medidas mais restritivas e como é que tem sido o trabalho até agora. Mais de 6 mil ações. Diogo Coutrin vai falar sobre o ministro Onyx, que diz que lockdown não funciona porque pulgas e formigas podem transmitir Covid. Imagens ao vivo você tem do tempo na capital maranhense hoje. O tempo está fechado aí, meio fechado aqui na capital maranhense nessa manhã. Previsão para hoje é, inclusive, a possibilidade de chuva ao longo do dia. Nós voltamos já já. São 7 horas e 44 minutos, ao vivo, a edição especial do Bom Dia Maranhão. Nessa sexta-feira, feriado antecipado em todo o Maranhão. Vou repetir aqui, a decisão de Imperatriz não vale apenas para a Imperatriz. É uma decisão da Justiça Federal que saiu ontem à noite e o juiz determinou multa diária de R$ 1.000 para quem descumprir essas medidas, no caso, o fechamento
do comércio, só funcionam os serviços essenciais e a medida vale para todo o Estado. Além do decreto do governo do Estado, agora temos uma decisão da Justiça Federal nessa direção. Vamos falar de política aqui no Bom Dia? Bom dia, João Coutrin. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Eu só acreditei que não era fake news porque foi você que me passou essa informação. Mas a frase é de um dos ministros do presidente Bolsonaro dizendo que lockdown não funciona porque pulgas e formigas podem transmitir Covid? Segundo o não ministro, há tese isso aí, né? Ele vai ter que explicar isso aí, né? A ciência, o novo cientista, né? Vamos ver. Vai ganhar algum prêmio, o Onyx, por essa declaração, porque ontem, numa entrevista que ele deu, ele estava querendo criticar as medidas tomadas pelos governadores, alguns prefeitos, referentes ao lockdown. E para justificar a tese dele de que não dá certo, né, ele poderia apresentar alguns números, né, alguma coisa, ele disse, Adalberto, que, na verdade, a culpa por não dar certo porque os insetos, os animais, transmitem, né, o coronavírus. Ele disse que é uma possibilidade, mas ele fez uma afirmação, na verdade, né? Nós temos vídeo aí? Tem um vídeo, vamos acompanhar primeiro o vídeo, depois a gente comenta. Vamos ver. Eu considero todos eles muito tolos. Por quê? Porque não são inteligentes. Muitos ainda insistem numa ferramenta chamada lockdown, que já está provada por várias experiências no mundo que ela é ineficiente. E por que ela é ineficiente? Alguém consegue impedir que nas áreas urbanas o passarinho, o cão de rua, o gato, o rato, a pulga, a formiga, o inseto, eles se locomovam? Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? É óbvio que não. E todos eles transportam o vírus. Não são contaminados pelo vírus, mas podem transportar o vírus. Podem, é uma possibilidade. Na verdade, Adalberto, não há nenhuma confirmação científica em relação a isso. Quando você vai consultar, por exemplo, no site da Fiocruz, há várias perguntas desse tipo, de contaminação de animais, de se os animais podem transmitir o vírus da Covid. Os cientistas dizem que de forma nenhuma, não há estudo comprovatório sobre isso. E aí, Adalberto, é mais uma anedota, né, dessa questão da pandemia envolvendo o coronavírus. A gente lembra recentemente, falou aqui, lá do presidente da Câmara de Canelas, que disse que a solução para o coronavírus seria pulverizar a cidade com álcool em gel. Você lembra disso, né? O presidente da Câmara de Canelas falou isso. Aí depois, essa semana, apareceu o senador Ivo Cassol. O Ivo Cassol disse que a solução seria, né, utilizar uma ferramenta, né, uma soldagem, utilizar a solda para que fosse as pessoas curadas do coronavírus. Agora aparece mais uma anedota aí envolvendo um ministro do presidente Jair Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni. Tempos difíceis. É importante destacar, o lockdown dá certo sim. Vou pegar apenas um exemplo recente, não é? Na cidade de Araraquara, São Paulo, a prefeitura divulgou, semana passada, os dados referentes ao lockdown na cidade. Quais foram os resultados positivos? 39% de redução do número de óbitos em Araraquara, São Paulo, por lockdown, ou seja, quase 40% de redução de óbitos e mais quase 60% de redução do número de casos, de contaminações. Em Portugal deu certo, na Inglaterra deu certo, em vários lugares do mundo, só aqui que há essa questão. É claro que estamos falando da medida do lockdown, agora tem os efeitos, os impactos na economia? Tem sim, tem que saber modular. Impactos sociais? Claro que sim. Claro que tem, isso é verdade, isso é fato. Mas é diferente dizer que não. É diferente dizer que não funciona. Ô, John, o governador Flávio Dino fez um comentário ontem, dizendo que dentro do governo, sim, pode ter aí alguém que possa liderar o país nesse momento, já que ele, né, fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro, não só ele, mas outros governadores também. Não foi convidado para a reunião, né, diga-se de passagem, com os governadores lá em Brasília, aquela que a gente deu ontem aqui. Mas quem foi que ele conseguiu identificar no governo com a capacidade de fazer isso, John? Ele fez um comentário, numa entrevista ao jornal Valor Econômico, uma live, na verdade, né? O contexto foi esse, né? O contexto foi esse. E ele disse o seguinte, não é, que primeiro ele defendeu o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, ele defendeu, voltou a defender, disse que o Rodrigo Maia errou não ter colocado em pauta ali na Câmara o impeachment do presidente, mas que hoje, por exemplo, se o presidente sair, for afastado, o Mourão teria melhores condições de conduzir o país. Por quê? Na avaliação do governador do Maranhão. Porque, segundo o governador, tem melhor capacidade cognitiva, não é? Ou seja, teria mais condições de liderar o país nesse momento, porque, apesar de dizer que não votaria no Mourão de forma nenhuma, mas ele tem uma visão mais humanitária do país
e mais capacidade cognitiva. Importante lembrar, Adalberto, que nessa semana foi criado esse comitê, como você falou, não é? O comitê de crise, que envolve também os governadores, o presidente de poderes, mas, infelizmente, né, alguns governadores não participaram, como o governador do Maranhão, e foi deixado um recado muito claro pelo presidente da Câmara, né, ali, ele disse o seguinte, que se o comitê fosse uma última chance para o presidente Bolsonaro, e se não der certo, talvez a Câmara, né, tome uma medida amarga, um remédio amargo. Esse remédio amargo foi entendido ali no Palácio do Planalto como a possibilidade de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, diferente da postura ali do Rodrigo Maia, né, o Arthur Lira pode a qualquer momento aí, se a situação, né, se agravar, colocar até, quem sabe, o pedido de impeachment para apreciação da Câmara. Isso foi um recado muito claro que ele deu. É claro que nós estamos aqui na torcida para que dê certo, sim, para que o presidente... Claro. Quem tem que liderar, Adalberto, não é o presidente da Câmara, não é o presidente do Senado. Quem tem que liderar esse processo é o presidente da República. Que essa semana, inclusive, até mudou o tom, né? Do mudou, discurso, chegou a falar em favor, inclusive, da vacinação da população, enfim. Então, a gente torce até para que mude mesmo, sim, né? Para que siga a ciência, para que as coisas... Ninguém aqui torce contra, né? Até porque todos nós somos brasileiros, estamos todos vivendo, passando por esse momento tão difícil, tanta gente perdendo a vida, recorde, em cima de recorde em relação às mortes, e a gente fica torcendo para que tudo dê certo, sim, para que as coisas funcionem. Não não estamos aqui querendo o pior cenário, né? Aquela política do pior, melhor, não. Nós estamos aqui apenas colocando os fatos e fazendo uma análise de acordo com esses fatos. E, claro, é importante dizer o seguinte, na pandemia, claro, tem que ter muita fé em Deus e, em segundo lugar, seguir a ciência, né? Seguir a ciência. Então, quando o Onyx fala isso, né, essa questão do lockdown, ele acaba atrapalhando um pouco, Adalberto, quando a gente está se tentando agora, nesse momento, né, focar na ciência, na vacinação. Um ponto positivo, John. Essa semana o ministro assumiu e já deu, inclusive ontem, já avisou que vai compor a sua equipe com cientistas, né, com pesquisadores. Pronto, já perfeito. Falou contra, inclusive, aquele protocolo, né? Aquele atendimento que está, inclusive, precoce, as pessoas estão tendo problema do fígado e tudo por conta daquele... Tratamento precoce. Né? Ele já fez essa observação, ou seja, o ministro já assumiu com, pelo menos no discurso, aquilo que ontem foi falado lá em São Paulo, ele foi na Escola de Medicina da USP, no discurso a coisa tem avançado. Vamos ver se na prática funciona também, torcer para que de fato isso aconteça. Né? Ele tem autonomia, né? Para que o ministro da Saúde tenha autonomia, ele chama, como você falou, para a equipe dele um cientista, um médico que é anticloroquina. Exatamente. Então, está se trabalhando a ciência nesse momento, é bom que o presidente dê autonomia, né? Foi importante o presidente ter modulado o discurso dele, adotando, por exemplo, que se trabalhe, né, a vacinação se acelere. O próprio ministro já disse que a partir de abril a meta é vacinar 1 milhão de pessoas por dia. A gente também torce, Adalberto, para que isso aconteça. Obrigado, viu, John? Até segunda. John Coutrinha, nosso comentarista de política, falando aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã, nesse dia, eu repito, em que a gente está com uma edição especial falando dessas novas medidas de enfrentamento da Covid-19, a tentativa aí de reduzir o número de casos por conta dessas medidas que foram anunciadas. Hoje é sexta-feira, as medidas vão funcionar sexta, sábado e domingo, mas ainda hoje há uma expectativa aí para, mais uma vez, aquela coletiva do governador Flávio Dino para fazer uma avaliação da semana que ficou, ver se novas medidas vão ser implantadas a partir da semana que vem, que pode, inclusive, acontecer a partir de segunda-feira, mas, por enquanto, o que temos são as medidas que estão em vigor até o final de semana, até domingo, com a antecipação desse feriado. Claro que a gente vai acompanhar essa entrevista coletiva, no Portal M10 você vai ter mais detalhes e ao longo dos nossos jornais também. O aumento de casos da Covid-19 fez crescer também a venda de medicamentos que supostamente atuam no combate à doença. É preciso ter muito cuidado na automedicação que pode provocar complicações mais sérias. A Lindiane sentiu os sintomas da Covid e procurou o médico nesta semana. Já iniciou com um coquetel de remédios passado pelo médico. A médica me passou um raio-x e comprovou que eu tinha umas lesões no pulmão. Aí me encaminhou para fazer o teste, eu fiz agora, Genésio Rego, e ela me passou a medicação para prevenção. Este proprietário de farmácia confirma que houve aumento na compra de medicamentos que supostamente ajudam no tratamento da Covid, como a ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina. Isso desde o ano passado, quando do início da pandemia até os dias atuais. A gente vê um número crescente, né, referente ao ano passado para esse ano, sendo que ano passado o pessoal compraram por
mais desespero, né? E esse ano a gente vê que os casos aumentaram e a procura também aumentou muito significativo. Só que o farmacêutico alerta, a automedicação em qualquer circunstância é errada. Esse cuidado é assim, essencial para isso não possa vir a agravar mais tarde, questão de toxicidade. Tem uma doença hepática, hoje a gente sabe que nós pode ter uma estatose hepática não só por uso de bebidas alcoólicas, não só por alimentar, mas sim por medicação. A respeito da Covid-19, a Associação Médica Brasileira emitiu uma nota nesta semana condenando o uso de remédios sem eficácia de prevenção comprovada. O posicionamento é oposto ao de julho do ano passado, quando a AMB defendia a autonomia do médico ao receitar os remédios. Infelizmente, não temos até o momento remédios que tenham demonstrado alguma eficácia. Felizmente, temos muitos investimentos nessa área, mas até o momento não existe um remédio que evite a infecção ou que evite a evolução de quadros leves para quadros graves. Você ligado no Bom Dia Maranhão nesta sexta-feira, nós anunciamos aqui, temos o dever de informar a população sobre o que aconteceu. Nós tínhamos uma entrevista agendada agora pela manhã, inclusive pela internet, com o superintendente da Vigilância Sanitária aqui no estado, Edmilson Diniz. A entrevista foi confirmada com a assessoria, inclusive de comunicação do governo do estado, mas por motivos alheios à nossa vontade, essa entrevista não vai acontecer nessa manhã aqui na TV Difusora, tá certo? A gente vai aguardar aí mais detalhes para informar, mas estamos informando, nós destacamos aqui em vários blocos dessa entrevista que não acontece, são 6.000 ações feitas pela Vigilância Sanitária, um trabalho importante que tem acontecido em todo o estado do Maranhão. A Vigilância Sanitária anuncia que, inclusive, vai mobilizar ações de enfrentamento à Covid, em especial a partir de hoje, né? E, portanto, fica aqui esse registro aqui no Bom Dia, tá certo? Vamos em frente. O Maranhão teve nas últimas 24 horas 4 dos 3 municípios em que a chuva foi mais intensa em todo o Brasil. Olha só. Para que você tenha uma ideia, ontem em Arame o volume de chuva chegou a 166 milímetros, ou seja, como se em cada metro quadrado fossem derramados 166 litros aí de água, né? Muita chuva. Pirapema 114 milímetros e Piritoró 98. Vamos ver agora em São Luís como é que está a situação? A gente tem Imperatriz aqui, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite também. São Luís, a gente vai mostrar para você as imagens hoje, porque tem sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite também. A mínima é de 23, a máxima é de 30 graus, tá bom? Vamos em frente agora, a gente vai falar de esporte, vai falar de Copa do Nordeste, que é a maior competição do país, no norte e nordeste do país. A maior competição no primeiro semestre do país é a Copa do Nordeste. Vamos falar sobre ela? A bola rolou ontem pela Copa e o Botafogo da Paraíba recebeu o time do Ceará. A partida foi disputada no estádio Almeidão, em João Pessoa, e foi o time da casa que saiu na frente com esse gol de Welton. O empate do Ceará só veio no segundo tempo, com Jael. Com o resultado, o Ceará soma 7 pontos no Grupo A. Os donos da casa ficam com 4 pontos no Grupo B, fora da zona de classificação. Para você, um ótimo dia. Fique ligado nos nossos telejornais no MA10 também para ficar mais informado ainda sobre essas medidas que valem a partir de hoje. Quinta rodada da Copa só vai ser completada dia 4 de abril com o jogo entre ABC e 4 de julho, hein? Semana que vem, quarta-feira, tem transmissão da Difusora aqui com futebol para você. Santa Cruz e Esporte é o jogo que a gente vai transmitir. Tchau, tchau. Até amanhã. Fique na paz.